Fala, pequeno investidor. Eu tenho recebido muito uma pergunta lá no Instagram de vocês do que fazer agora nesse momento de crise, de instabilidade na bolsa de valores. Devo comprar, vender, não faz nada, o que fazer? Bom, você já deve ter visto aí, né, que a bolsa de valores aqui no Brasil está caindo 12% nesse ano de 2021. E bolsas lá fora, no mundo inteiro, têm feito resultados muito melhores. A China tem subido aí 0,5%, no Peru tem subido as ações, né, na bolsa de valores deles, no Japão tem subido 8%, nos Estados Unidos 12%, e aqui caindo 12%. Beleza, né? Então o que fazer? Fica ligado então nesse vídeo que eu vou te contar a minha estratégia do que eu tenho feito nos últimos meses e principalmente o que eu pretendo continuar fazendo até o ano que vem. Sabe aquela frase do buy and hold, né, que fala caiu muito, compra? Então, eu gosto bastante dessa frase. Porém, nesse momento aqui, eu estou um pouquinho mais receoso quanto a esse caiu, compra desesperadamente. Por quê? Você vai lembrar, né, nos últimos exemplos aí recentes que a gente teve, sei lá, vamos lembrar lá do Joesley Day, quando a gente teve aquela divulgação do áudio com o Michel Temer que a bolsa desabou. Beleza, aquilo lá foi um caso pontual, muita instabilidade, a bolsa caiu bastante, abriram boas oportunidades. Greve dos caminhoneiros, que a gente parou uma semana, e aí tudo ficou aquele caos, também a bolsa desabou, outras oportunidades. Então coisas bem pontuais como essa, normalmente abrem oportunidades excelentes de compra. Agora, o que está acontecendo nesse momento, para mim é uma tempestade perfeita. A gente tem a inflação subindo muito, a gente está com uma inflação bem alta, e não é só no Brasil, a gente tem inflações subindo aí no mundo inteiro, então é algo mais do que Brasil, é algo bem estrutural, global. A gente tem aí o dólar também super alto, a gente tem um desemprego elevadíssimo e além disso a gente vê que o endividamento das famílias brasileiras está bem alto. Dito tudo isso, para vir com aquela cerejinha do bolo, a gente tem aquela instabilidade política que de verdade acho que é eterna. Mas está bem caótica. A gente tem, vamos furar teto de gastos, a gente tem emenda parlamentar vindo a rodo, a gente tem aí muito dinheiro indo para propaganda eleitoral ano que vem, um caos. E além disso, a gente vê o governo tendo que subir a taxa Selic demais para tentar controlar a inflação. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa relação inflação e Selic, fiz um vídeo recentemente, vou deixar o link aqui em cima para você ficar craque e entender de uma vez por todas essa relação. E dito tudo isso, o que fazer com a Bolsa de Valores? Olha só esse gráfico que eu vou te mostrar agora. Bom, esse aqui é o gráfico do preço-lucro da Bolsa de Valores dos últimos 20 anos. Olha só, a gente está nesse exato momento com um PL, né, um preço dividido pelo lucro total das principais ações da Bolsa de Valores em 6,14. Esse gráfico é em dólar, tá? Isso quer dizer o seguinte, a gente está com a Bolsa nesse momento, se não for o valor mais baixo da história desses 20 anos, com certeza está próximo disso. Cara, e mesmo assim, tem muita gente aí, muito noticiário, falando para as pessoas serem cautelosas com a Bolsa e afins, né, que tem esse ruído político, essa instabilidade muito grande, que isso deve durar até o ano que vem. Afinal de contas, a gente tem uma eleição aí que deve ser uma eleição bem complicada em 2022. E aí, o que fazer? Eu vou te contar agora, então, a minha estratégia, os 2 passos que eu sigo e que eu acho que vai te ajudar bastante nisso. O primeiro passo é não comprar tudo de uma vez, não compra tudo de uma vez. Sabe aquela vontade que você tem de tentar acertar o ponto da mínima da ação, que você fica olhando lá no home broker e você fala, agora não cai mais, vou comprar, vou encher aqui meu carrinho de compra dessa ação e eu vou querer acertar aquele ponto lá embaixo. Eu sei que você quer fazer isso. A gente quer acertar qual que é o ponto mais barato, mas você tem que controlar aí o emocional, controla essa emoção toda e não faça isso, principalmente agora nesses períodos de muita instabilidade e que de verdade ninguém sabe o que vai acontecer. Então controla esse emocional e não compre em hipótese nenhuma tudo de uma vez. O que eu tô querendo dizer? Vou imaginar o seguinte, eu tenho R$200 para fazer aporte todos os meses. Putz, encontrei uma ação, para mim aqui caiu bastante, faz todo sentido no longo prazo, quero comprar essa ação. Em vez de você comprar os R$200 daquela ação, você vai comprar só metade, ou seja, R$100. E a outra metade? A outra metade você vai guardar em caixa e você vai continuar esperando para saber o que vai acontecer com o movimento de mercado. Se a Bolsa de Valores continuar caindo, aquela ação eventualmente continuar caindo, você vai ter uma segunda oportunidade de comprar aí mais R$100 dessa ação, pagando um preço menor e jogando o seu preço médio para baixo. E se começar a subir, a Bolsa de Valores começou a subir e tal, tudo bem,
você já tem aí um lotezinho, né? Você já tem aí, sei lá, R$100 que você comprou, você já vai conseguir pegar um pouco dessa valorização. Paciência, continua segurando aquele caixa, que nesse período de instabilidade eu tenho uma certeza absoluta que vão aparecer outras oportunidades de compra. Deve estar martelando uma pergunta na sua cabeça, ela é a seguinte: Pô, Lucas, mas quando que eu compro então essa ação? Quando que eu coloco os R$100? Ok, vamos agora então para a segunda dica desse vídeo que eu vou te dar. Você precisa definir aí quais são as suas 3 até 5 ações ou ativos, né? Pode ser fundos imobiliários, BDRs. Quais são os 5 ativos principais que você está no radar para comprar? Esses ativos podem ser ou ativos que já estão na sua carteira e você quer eventualmente aumentar a posição, ou ainda novos ativos que você tem interesse em adquirir e colocar aí essa ação na sua carteira, mas você ainda não tem. E aí o que você vai fazer com esses 5 ativos? Você vai definir para cada um deles 3 faixas de preço de compra. Ou seja, essas 3 faixas vão ser como gatilhos que vão ser disparados de acordo com o preço da cotação da ação. Tô na dúvida. Beleza, eu vou te mostrar agora então um exemplo prático que eu fiz agora essa semana com a minha carteira de ações. A ação em questão é a Copasa, que é uma ação que eu já estou há algum tempo aí acompanhando e que para mim fazia um sentido de alguma maneira tentar ali começar a entrar nessa ação, começar a ser sócio dessa empresa. Eu não vou entrar aqui nos motivos do porquê que a empresa caiu, né? Porque que a ação caiu tanto, mas eu vou te falar sobre a estratégia que eu defini. Então o que eu fiz? Eu criei 3 faixas de gatilhos de compra dessa ação. A primeira faixa que eu coloquei é uma faixa ali um pouco abaixo do mínimo que eu vi acompanhando nesse período recente. Então eu coloquei, se essa ação cair abaixo de R$13,40, eu compro um pouco dessa empresa, beleza? E foi o que aconteceu. A ação caiu, ela passou na verdade até um pouco do 13,40, na verdade passou bastante, tá? Mas eu coloquei uma ordem de compra, acabei comprando aí R$13,36. Eu vou até deixar aqui para você ver o print da minha compra dessa semana, meu preço médio. Não foram muitas ações, mas foi um pedaço do dinheiro disponível que eu tinha para fazer aporte no mês. Ok, eu tenho ainda um segundo gatilho definido de compra dessa ação, que está em R$12,30. Então, se a ação vier a bater um valor abaixo de 12,30, eu vou lá e vou fazer mais um pedaço daquele aporte, daquele valor que eu tinha disponível em Copasa para poder comprar essa empresa. E ainda eu tenho um terceiro gatilho de compra, que já é um gatilho bem mais agressivo, que está em R$11,20. Ou seja, dessa maneira, se a ação continuar eventualmente a cair, né, nesse momento louco que a gente está vivendo, eu vou ter uma grana já separada que já estava disponível de aporte para fazer uma compra nova com um preço menor. Isso vai trazer meu preço médio um pouco para baixo e vai me ajudar ainda mais aí, eventualmente na recuperação e valorização mais rápido desse ativo, ou até fazer uma comprinha aí mais barata. E outra coisa que essa técnica me ajuda é colocar um plano bem definido. Isso me ajuda a controlar o meu emocional na hora de comprar. Quando você está no home broker lá vendo tudo vermelho, caindo, dá uma emoção, né? Começa a vir aquele dedo frenético de querer comprar alguma coisa. Putz, eu tenho bem claro qual que é a meta. Se não bater na meta, eu não faço nada. Eu fico só esperando, eu tenho lá a minha ordem, eu posso até lançar uma ordem e deixar em aberto. E fim. Desse jeito é mais fácil de controlar o emocional na hora da compra. Beleza, agora vamos para a dica bônus. Não defina mais do que 5 ativos. No mínimo 3, no máximo 5. Por que eu estou te falando isso, tá? Se para cada um dos ativos você vai definir ainda 3 gatilhos de compra, a gente está falando de 15 combinações. Ou seja, é bastante coisa, já tem bastante cenário aqui para você acompanhar. Além disso, você vai definir esses gatilhos com valores relativamente espaçados entre eles. Sei lá, aí mais de pelo menos R$1, né, de diferença. Então é difícil uma empresa, de uma única vez, em poucos dias, superar todos aqueles gatilhos e já cair, né, todas as empresas ao mesmo tempo, já cair no seu último gatilho de compra. Isso não acontece rápido. Portanto, você não precisa e não deveria definir mais do que 5 ativos. E dentro desses ativos, de novo, podem ser ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, qualquer coisa, né, que você esteja falando de renda variável e que tenha variação de preço diária, você pode colocar dentro desse seu acompanhamento de ativos. Pô, Lucas, já foram várias semanas e as ações não descem, as ações não caem. Não tô comprando nada. Beleza, sabe o que você faz nesse caso? Continua sem fazer nada, não compra. Você vai continuar então aumentando o seu caixa. Se as ações começarem a sumir, beleza, você já tem sua posição lá acionária, você já vai ver seu valor, seu patrimônio crescer e você vai estar aumentando seu caixa. Ano que vem a gente tem eleição. Em ano de eleição, a volatilidade é garantida. Portanto,
Se você não comprar nada nessas próximas semanas, não fica chateado. Continua fazendo seus aportes no seu caixa e se preparando, porque vai ter algum momento de queda de ação e você vai ter mais dinheiro para poder fazer os aportes de uma única vez. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. Compartilha com alguém que você acha que precisa ter essas informações e um grande abraço.